Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, em mais um podcast é seu aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba e hoje recebendo uma associada com bastante história aqui na nossa cidade. Ela que lecionou durante 30 anos e hoje trabalha com terapia integrativa. Eu converso com a Vânia Érica. Seja bem-vinda, Vânia. Muito prazer, né, de estar aqui com vocês. Muito honrada pelo convite e vamos, vamos aí falar sobre as energias. Nossa, eu adoro, hein? E a Vânia, que foi professora durante 30 anos e hoje é gestora de saúde mental. Primeira pergunta, Vânia, é difícil ser empreendedora nessa área? Tem um estigma quando você fala nas terapias integrativas, porque por muito tempo a medicina clássica, a psicologia clássica é o que tem um plus, que tem um conceito de ser sério, né? E vamos dizer assim, as terapias, o que é ser terapeuta? Então, até quando a gente se apresenta, o termo terapeuta fica, você é da turma do Good Vibes, né? E existem, sim, vários tipos, várias ferramentas, e tem também o pessoal que é o Good Vibes, e está tudo certo, né? Mas dentro de uma gestão de saúde corporativa, que é o MBA que eu faço hoje, ele coloca, né, num patamar a necessidade que hoje, mais do que nunca, no pós-pandemia, inclusive, as pessoas estão cada vez mais com doenças mentais, chamadas psicossociais. Parece-me que da pandemia para cá isso aflorou, né? Talvez isso estivesse adormecido nas pessoas, não sei, mas eu tenho essa sensação também de com quem eu converso, aonde eu vou, ninguém está legal. Principalmente na questão da saúde mental. Exatamente. Eu não tenho os dados aqui exatos para te falar, mas a Organização Mundial de Saúde, né, ela traz um antes pandemia e um pós-pandemia. Então, a gente ultrapassou os 50% de pessoas com afastamentos do trabalho por essas doenças chamadas hoje de psicossociais. Então, não está mais o pareio 50-50, então o alarme soou de um jeito muito grande. E, a partir de então, o que aconteceu? O que vem acontecendo nos ajustes lá da lei, que é da NR1, que todo mundo está falando bastante, eles possibilitaram que muitas ferramentas terapêuticas entrassem no rol para que possam ser trabalhadas com os funcionários, as pessoas das empresas e tudo mais. E não só aquele esquema de ficou doente e vai para algum lugar. Não, é antes. Então, é uma necessidade urgente que sempre existiu, né, Gustavo? Sempre existiu. Sempre. Mas hoje mais do que nunca. Por quê? Porque os números, eles extrapolaram, né? Então, você imagine, quando eu tenho 50%, eu consigo cobrir. Eu coloco afastou, coloco outro. Mas extrapolou, já subiu, já está na casa dos 64, alguma coisa assim. Agora, Vânia, no seu atendimento, o que você mais observa nas pessoas? Claro, a gente está falando de saúde mental, a Vânia é especialista, né, em saúde mental corporativa, terapia integrativa, né, mexe com fitoenergias, enfim, equilíbrio vibracional. O que você sente mais de dificuldade nas pessoas? É o emocional por conta de excesso de trabalho? É o emocional por conta de distanciamento de vínculos familiares? É o emocional por conta de dívidas? Enfim, o que você poderia falar da sua avaliação? Olha, é um blend. A pessoa vem com esse blend aí, infelizmente. Por quê? Porque a gente também acha que ficou muito pejorativo e ainda fica, tá? Quando você fala que faz algum tratamento psicológico, psiquiátrico, etc., ainda hoje é visto como, poxa, você está com problema, né? Problema? Sim, todos nós temos. Então, as coisas elas são colocadas para debaixo do tapete. Aí eu vou para um trabalho. Eu vou para um trabalho que vai aflorando mais ainda aquela questão que eu estou empurrando para debaixo do tapete. Aí eu vou para um relacionamento. Então, no campo da energia, do equilíbrio vibracional, por que isso também acontece? Porque você está com uma vibração baixa.
E aí você absorve E coisas aí ruins, você vai absorvendo. Se você fica, a gente costuma, né, falar que você se torna um raio de coisa ruim. Porque você já não tá legal, né? Já não está legal. É como quando a gente fala assim, você quer trocar um carro e você estabelece uma marca. Você só vê aquela marca. Então, no campo vibracional energético, você faz isso também. Então, as coisas que estão... Você está numa energia legal, você está entrando num campo de coisa legal. Você pode ver que muitas vezes eu falo, puxa, você é sortudo, hein, cara? Nossa, você ganhou isso, você tem bons relacionamentos, sua família já... Nossa, e eu sou a Celsa Dia, o azar. Você veja, que a gente também trabalha com essa questão do poder da palavra. Sim. E então vem todo esse pacote premiado. Quando explode a questão, claro, ele vem com uma primeira queixa. Então você vai falar o que está te incomodando mais no dia de hoje. Qual é o motivo, Gustavo, que você procurou uma terapia integrativa que trabalha com o equilíbrio energético vibracional? Aí ele vai falar, é meu chefe que me persegue. Ele abre um pouco o Isso, íntimo e aí dele, né? a gente vai começar por isso. Agora, vamos lá, Vânia, para quem não sabe o que é uma terapia integrativa. Eu já imagino, você vai me corrigir se eu estiver equivocado, que você trabalha vários segmentos, né? Você pode trabalhar a questão holística, trabalhar a questão da cromoterapia, trabalhar a questão das pedras energéticas, dos ambientes, da sensoriedade, né? É mais ou menos isso? A ferramenta que eu trabalho, né, eu tenho a fitoenergética, que é a energia das plantas, né? O Aura Master, que é o equilíbrio vibracional de aura e limpeza de aura, que vai trabalhar com o seu inconsciente, no subconsciente, porque a gente fala que quer uma coisa, mas o seu Que é inconsciente, outra coisa, ele está né? te sabotando, ele é o que mais comanda a gente. 5% é o nosso racional, 95% é o nosso inconsciente. Então, a gente é comandado, acha que está mandando. E trabalho hoje também na questão da saúde corporativa com o TFT, que é a acupuntura sem agulhas, né, que são com toques, tappings, chamado, que você vai batendo, dando toquinhos nos meridianos. E todas elas você tem decretos, frases de autoafirmação, que você vai repetindo durante a condução da ferramenta da sessão em si. Né? Então, eu procuro fazer uma mescla delas, até porque as pessoas, quando chegam, vão se adaptar mais a uma e mais a outra. Né? Mas a gente oferece, eu vou colocando todas elas à medida da sessão, né? E os resultados são imediatos, tem coisa que você chega muito mal e você sai imediatamente bom. Por isso a questão Mas isso só a questão mental, a questão física também. Física também. Por exemplo, eu chego com um torcicolo muito forte, ou então uma tendinite aguda, e eu consigo também resultado satisfatório? Consegue. Não vou falar que instantaneamente alguma coisa que é crônico. Lembrando que crônico não é uma coisa que não tem cura, né? É algo que você carrega de muito tempo. E você também trabalha com medicação homeopática? Não. Nem na questão das ervas? Os compostos energéticos, eles são assim, uma ferramenta que foi canalizada pelo Bruno Gimenez, pela Luz da Serra, sou certificada pela Luz da Serra, já tem 27 anos essa questão. Então, as plantas que são catalogadas são as plantas que nós estudamos e elas vão alinhar os seus chakras. E dentro delas, elas vão trabalhar, cada uma delas trabalha alguma situação sua. Quais são plantas convencionais ou não? Várias são, a camomila, a erva doce, o guaco, canela, cravo. Tem muitas, muito famosas, muito conhecidas, que aqui no Mercado Municipal é o local onde eu vou lá. Entendi. Tem as essências, né? São as plantas mesmo. Plantas Trabalho mesmo, com as plantas, elas são secas, tá? Desidratadas, elas podem ser naturais também. Qualquer parte dessa planta, eu posso trabalhar do caule, a folhinha, a uma sementinha, porque é a energia dela que vai ser ativada quando eu organizo, depois de você passar por um atendimento comigo, eu vou observar as queixas que você colocou, vou estudar quais plantas farão parte do seu composto. É como se fosse uma anamnese, né? Sim.
E você atende as pessoas num set, você tem uma clínica, você tem... Eu atendo coworking quando as pessoas querem o presencial e atendo online. A que maioria das legal. pessoas dos consultantes são online. Mais homens, mais mulheres, é misturado? O meu público, alvo preferencial são mulheres. Eu atendo grupos de mulheres, inclusive, por conta das minhas histórias. E as minhas histórias, quando elas chegam até mim, elas se combinam, né? Então, eu consigo, não é por isso, mas também por isso, entender. E às vezes, quando você compartilha, puxa, você está passando por isso, olha, eu não sei o quanto você está sentindo, mas eu posso imaginar, porque já passei por isso, né? E o universo feminino mesmo, no sentido de que querem carregar tudo, a gente quer carregar tudo, a gente tem um perfil, vou dizer por mim, um perfil da durona, mas daí fecha a porta e chora. É a professora? Não? É a professora que tem que ser ali, né? Por ordem na sala, né? Exato, e não demonstrar fragilidade. Então, são coisas, pelo menos eu sou da turma dos 50 a mais, então é daquela turma que segure o choro. Que é isso, menina? Para de graça. Então, essas coisas nós vamos, que é o que eu falei, do blend de coisas que a gente traz. Aí você chega num trabalho e tem que se desenvolver para você viver e sobreviver. Né? Então, as mulheres são as que mais eu atendo, sim, não que eu não atenda o nicho masculino. Quando se trata de empresas, aí não tem problema, porque aí tanto faz. Aí faz mais um trabalho coletivo, né? Exatamente. Eu gosto de atender o coletivo, até pela história de ter sido professora, né? Quando eu realmente falei, nossa, eu comecei a utilizar isso para mim, e foi tão bom, que eu falei, gente, isso é sensacional. Eu quero me tornar uma terapeuta para eu poder levar isso para muito mais pessoas, porque é muito bom. E assim, não tem como dizer, eu vivi, porque eu usei para mim, para depois decidir. Seguir essa carreira, me tornar, né, uma terapeuta Você tem integrativa. algum mantra que você segue depois que você se aposentou e passou a trabalhar com a terapia integrativa? Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Legal. Eu sou a pessoa certa, batendo aqui no quinto chakra, aqui no nosso quarto chakra, que é o do coração, e falando, eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Então, quando você acorda, isso nós também desenvolvemos e aprendemos, eu sou a pessoa certa no lugar certo, um dia lindo começa agora. E eu sou uma presença confiante, calma e segura. Essas são frases que todos os dias eu falo para mim. E nesse tipo de terapia, acredita-se também que você reverberando frases positivas, o universo te devolve com positividades também. Sim, porque, inclusive, né, os estudos falam que a nossa voz é conhecida pelas nossas células, e as nossas células, além da nossa voz, ela conhece a voz da nossa mãe. Então, quando nós falamos para nós, eu sou... porque sou eu, da primeira pessoa, né? Inclusive, sim, né? Da língua portuguesa, primeira pessoa do singular, eu. Exato. Eu reverbero para as minhas células essa positividade. E verdadeiramente o seu dia fica mais leve do que quando você acorda e fala, ai, meu Deus do céu, estou atrasado. Pronto. Já levantou ruim da cama, né? Isso. Então, quando você abre o seu olho, isso eu falo para os consultantes, você abriu o seu olho, ai... Um dia lindo começa agora. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Eu sou uma presença calma, confiante e segura. E vários outros, porque existem várias outras frases, decretos. O fato de sempre agradecer o que tem, o que viveu e o que é, também funciona? Sim, isso também ao acordar. Então, eu agradeço, porque eu respiro. Eu agradeço porque eu acordei. Porque o sopro a vida nossa é o sopro, não é? É verdade. Então, a partir do momento que eu... acordei realmente, o sopro de vida nessa terra, ele está em mim. Né? Então, obrigada porque eu respiro, obrigada por essa cama. A gente aprende e desenvolve a agradecer todas as pessoas visíveis e invisíveis, as que eu conheci e as que eu não conheci, e que fazem toda a diferença na nossa vida. Né? Aqui, quando a gente está conversando, tem um pessoal por trás. Quem são eles? Eu não conheço. Eles são as pessoas invisíveis, importantíssimas para que esse podcast chegue para alguém. Verdade. Né? Então, nós
Orientamos e para nós mesmos, porque nós a primeira coisa que a gente aprende no nosso curso é nós auto-aplicamos todos os dias a técnica que nós trabalhamos com as outras pessoas, porque eu tenho que estar muito bem. Isso não quer dizer que eu não esteja com Cheio alguma de problemas, situação. né? Mas, trabalhando isso em mim, eu sou a primeira a sentir que fez bem. É verdade. Então, cada vez mais, eu emano isso para o meu consultante, para as pessoas que chegam até mim, né? Até nós, terapeutas integrativos, para resolver algum problema. Então, a frase máxima que a gente diz é: o que você trabalha? O que você faz? Eu sou uma resolvedora de problemas. Perfeito. Vânia, adorei o papo. Eu ficaria contigo por horas conversando. Peço que você volte mais à frente, né? Aqui na associação, no nosso podcast, para continuarmos, né? Essa sua missão, que é bastante importante, bastante bonita e muito interessante também. Ia pedir para você deixar para os nossos convidados os seus canais de contato, olhando aqui para esta câmera, né? As suas redes sociais, o seu WhatsApp, enfim, se você tiver site também, Sim. Fique à vontade. Então, o meu WhatsApp é 15991272904. Das redes sociais, o Instagram é vaniaerica.rn e o meu e-mail é terapeutavaniaerica@gmail.com. Esses são os canais. Érica com C, né? Com C, com C, senão não vai chegar. Vânia, muito obrigado pela sua disposição, pelo papo e adorei a conversa. Eu agradeço muitíssimo, muito sucesso aqui para essa oportunidade que a associação traz para cada um de nós que escolhemos ser associados. Obrigado. Esse foi o podcast É Seu, aqui hoje recebendo a Vânia Érica, ela que é terapeuta comportamental, integrativa, que mexe com saúde mental. Muito obrigado, Vânia. Eu que agradeço. Um abraço, fiquem até o próximo. Tchau, tchau. Olá, retornando com o podcast É Seu, nosso espaço aqui da Associação Comercial de Sorocaba, recebendo associados e associadas que têm muito conteúdo e transmitem eles através deste bate-papo. Agora comigo, a Sleide Blanco, ela que é mentora, escritora e também palestrante, expert em vendas. Tudo bem, Sleide? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Agradeço o convite. E vejo que você tem 4 livros lançados neste ano de 2025, cada um com uma linhagem diferente, voltada ao sucesso das vendas. Gostaria que você explicasse um pouquinho. Sim, este ano o meu projeto era me passar todo o meu conhecimento para obras literárias, né, junto com especialistas do mundo todo. Então, eu fui buscar aí, dois tipos de empresários, né, locais diferentes. Então, eu tenho a Arte de Empreender, que foi o primeiro, onde o meu capítulo é o Empreender é uma Arte. Eu tenho Viva o Extraordinário em Vendas, que o capítulo é Respire, Inspire, Seja o Valor que o Cliente Deseja. Neste sábado que ocorreu agora, dia 18, foi lançado os dois. Os dois, olha ao só. mesmo tempo. Queria me clonar, né? Foi lançado Motivando Vendedores para Resultados Extraordinários, que o meu capítulo é o Lapidando Diamantes, que eu sonhei com esse capítulo todo, para você ter uma ideia. Daqui a pouco você vai comentar um por um. Nossa, esse daqui é um fechamento com chave de diamantes que eu falo, que foi um sonho mesmo, inclusive o título. E o Arte de Inovar, que eu chamo de inovar, não há limites para você inovar. Tudo com foco de empreendedorismo e vendas de alto valor agregado para você, assim, transformar a sua empresa. Hoje em dia, qual que é a maior dúvida que um vendedor tem ou que um empresário tem na hora de oferecer o seu produto? Qual que é a maior dor que você recebe deles? Sleide, me ajude com isso, eu tenho dúvidas nisso. Qual é? Então, eu trabalho muito com empresários que têm time. Então, a maior dor é que eles reclamam que os funcionários aí dão muito descontos. E daí perde na lucratividade. O consumidor, no caso, reclama, quer desconto e o funcionário, para não perder a venda, dá o desconto. Isso. E daí eles querem como que eu faço para ajudá-los a terem um ticket maior. Tá.
Só que assim, né? O que acontece? Quando o empresário vem me buscar ajuda, é excelente, fico lisonjeada, né? Vou entrar na casa do cliente, é muito bom, mas a mudança começa muito primeiro no empresário. Então, assim, você quer que o seu time mude, você também tem que sair da zona de conforto. Esse é o meu maior desafio, né? É fácil falar assim, mude, colaborador. Você tem que ser arrojado, na verdade, né? Só que tem que existir, eu gosto muito de uma frase de Einstein, que fala que para você ter resultado diferente, você tem que ter hábitos e comportamentos diferentes. Nem que, assim, eu costumo falar, a gente vai para um caminho do rio ali, mas à medida que a gente vai se descobrindo, não tem problema se a gente resolveu virar para a direita, sendo que a escrita, o planejamento estava para a esquerda. Verdade. E ajustarmos a rota do rio. O objetivo lá na frente é o sucesso de todo mundo. Então, o meu maior desafio é que o empresário também entenda que ele precisa ser treinado. Mudar a cabeça do empresário. Sim. Você ainda se depara com muita gente conservadora no empreendedorismo? Me deparo com bastante pessoas conservadoras ou que diz, né, que não tem tempo. Eu entendo o seguinte, tá vendo isso daqui? Eu sou mãe de 2 crianças. Quer dizer, tem o tempo Eu tenho que a minha existe, casa né? para administrar. Eu sou vendedora também. Eu sou mentora. Eu tenho a minha empresa física. Perfeito. Eu vendo. Eu sou vendedora. Eu tenho espaço físico. Eu atendo de uma maneira híbrida, só online ou presencial e online. Eu construo proposta. Cada cliente, eu monto a mentoria personalizada para cada cliente. E olha só, eu tive Tem o tempo. resultado, né? Sleide, quando você diz para o cliente o seguinte, ó, não adianta você dar 2 passos à frente, sendo que a sua retaguarda está comprometida. Mais ou menos assim, tire o salto, comece a pisar na terra, sinta a terra, depois você começa a utilizar um calçado para depois subir uma escada. É fácil do empresário que tem dinheiro, muitas vezes, aceitar uma argumentação dessa? Não. Não é fácil. E muitas vezes eu me deparo do empresário, ele nem querer participar do treinamento. E não é assim que funciona, né? Porque os funcionários, eles têm uma certa limitações de atitudes. Eles têm umas limitações. Então, se a gente está ali numa reunião e dá uns downloads na parte de estratégia, o funcionário quer fazer. E o Só chefe que o não líder deixa. não está presente. E você já brincou de telefone sem fio. Sim. É importante estar presente junto para você se desenvolver. Por quê? Como é que se ganha um campeonato? Como é que se ganha um jogo de futebol? Né? Com o É na time, coletividade. Você vai ter o zagueiro, o goleiro, o atacante, Isso. você tem o técnico. Tá todo mundo na mesma página. Então, para que se ganhe um campeonato, que seria você atingir as suas metas, os seus resultados que você desenhou, tem que estar todos na mesma página. E escutar a opinião, desde o zagueiro, desde o goleiro, desde o técnico, todo mundo, não adianta. O time de futebol não vai ganhar se o técnico não estiver presente. E o maior desafio é que muitas vezes o técnico fica esperando daqui e o aqui fica esperando do técnico. Verdade. E daí o resultado não acontece. Esse eu vejo que é um desafio, assim, muito Quer dizer, a questão forte. da comunicação é difícil ainda entre É difícil. chefia, liderança e o atendimento do balcão, por exemplo. É complexo, né? Eu não gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra de um desafio e complexa. É assim, ó, você só cresce, dá trabalho crescer. Dá trabalho, né? Por exemplo, como é que a borboleta fica linda? Ela tem que sofrer para sair do casulo. Exatamente. As metamorfoses. Né? Então, mesmo você tendo uma facilitadora, uma mentora de treinamento como eu sou, e me dedico de corpo e alma, hoje, para mim, eu falo que é um hobby. Porque eu venho do corporativo, onde eu fiquei 26 anos, trabalhava em 30 cidades, tinha uma carteira de 700 CNPJs. Minha meta de vendas aí era 20 milhões ano. Olha só. Né? Eu vendia facilities, uma grande corporação. Então, mesmo nós ali, é desafiador. A todo momento temos que sair da zona de conforto e dá trabalho. Agora, você quer... De qualquer jeito você vai ter trabalho, porque se você não vender e não atingir resultado, vai ter trabalho. Sim. Se você não quiser ter o sucesso, você não vai ter trabalho. Mas se você quiser atingir o sucesso, você vai ter trabalho. Exatamente. Você tem que escolher quais são os trabalhos que você quer. E eu falo assim, que não gosto de falar, não tem mão de obra.
os funcionários são muito ruins. Eu não acredito nisso. Eu só acredito nisso quando você realmente ficou de corpo e alma E não entregue deu certo, né? e não deu certo. Só que até agora, tudo que eu vi hoje, eu liderei grandes empresas aqui em Sorocaba, como ZF do Brasil, Schaeffler, Coca-Cola, Toyota. E sempre tive muito sucesso. Por isso que eu cheguei no cargo que eu cheguei. Cervejaria Petrópolis, Ah, que legal. Alpargatas. Lembra da Alpargatas? Lembro. Eu entrei com 18 anos na Olha, Alpargatas. que legal. Eu liderei e sempre deu muito certo. Mas assim, desde o começo nós tínhamos cronograma de treinamento e desenvolvimento e era obrigatório. Todo mundo passar, independente do cargo. Mesmo quem limpava o banheiro ou fazia cafezinho, que não desmereço, porque essas pessoas vendem mais do que um gerente. Não tenho dúvida. Elas vendem muito mais. Então, desde, por exemplo, o chefe lá, que me reportava para mim, uma nutricionista ou outro, né? E aqui todos estavam na mesma página. E daí todos cresciam, ficavam no meu lugar ou no lugar de outras pessoas para eu ir para outros lugares. Então, eu vivi isso na prática. E dá certo, dá muito certo. Eu vou numa fogueira, dá certo. O tema deste último livro seu, Lapidando Diamantes. Lapidando Diamantes. O que seria lapidar um diamante? Eu falo que nós, todos nós, né? Deus fez nós únicos, né? E nós somos uma pedra bruta. O colaborador é como líderes também. A diferença é que uns têm um pouquinho mais de conhecimento e de vivência que outros. Aqui mostra o caminho de como você faz para lapidar essa pedra bruta. Okay. Dá trabalho para o líder, mas o capítulo aqui tem acho que 16 páginas, mais ou menos, eu não sei, um deles tem 16, outro tem 12. Você tem trabalho, só no meu capítulo você tem trabalho por uns 3, 4 anos. Olha que legal. Eu fiz um checklist, eu fiz toda uma orientação passo a passo de como é que você vai lapidar a sua empresa e o seu colaborador. E, claro, quando a pessoa olhar aqui, ela vai falar, meu Deus! Pois é, tem muito de você perceber, por exemplo, que o colaborador deveria ser o líder e o líder não deveria ser líder. Acontece muito isso nas empresas, não? Total. É? Acontece. Mas tem um dos livros que eu falo disso, que eu não me lembro qual é, porque imagine 4 ao mesmo tempo, né, desse ano. Eu não sei se é o Arte de Empreender ou Inovar, que eu falo o seguinte, que nem sempre você é o Mickey. Ok. E quando você vê que você não é, não tem problema você não ser o protagonista. Eu, muitas vezes, não fui a protagonista de quando eu era líder. Eu tinha que descer, como você falou, do salto e deixar o funcionário ir para a linha de frente e ser visto ali, porque ele sabia fazer coisas bem melhores do que eu. Ok. Então, faz total sentido, sim. A arte de inovar. Ó. Segredos para tornar-se relevante e obter resultados surpreendentes. Deve ser um livro que mexe com a questão psíquica da pessoa, né? Porque Sim. até a capa já dá uma ideia de uma lâmpada, né? Com o cérebro e o pincel. Os temas você que escolhe. São temas que você acaba tendo de insights através de outros conhecimentos, outros estudos, outras convivências com setores que você passa, que você acaba trabalhando com a consultoria, ou simplesmente você tem um caderninho que ao longo dos anos você foi preenchendo como uma espécie de diário e você traz ele para 2025 e começa a arrematar tema por tema. Não. São livros de coautoria. Então, eu tenho os mentores desse livro, eles que fazem a capa e eles que escolhem o tema, né, do livro. Daí, o capítulo, né? O capítulo, isso. Muito bonita essa capa, gostei. Linda capa, né? Foi agora do dia 18 aí, que o lançamento. O meu capítulo... E atrás tem os... Tem os coautores. E a Slay tá aqui, ó. Perfeito. Ó. Isso. Legal. O meu capítulo, que é Não Há Limites para Inovar, eu conto a história. Por exemplo, o pessoal olha, né, observa hoje onde eu estou. Perfeito. Certo? Mentora, empresários, tenho ali 2 empresas. Tanana. Nossa, né? Eu conto ali que eu comecei vendendo lanche, eu conto no ônibus para pagar minha faculdade. E quando eu descobri, eu
fazia faculdade em Tapetininga, morava em Tatuí, eu vinha para Sorocaba, no Macro, comprar refrigerante e chocolate para conseguir pagar minha faculdade. Punha no zipinho? Você punha no zip Eu também? andava com 2 caixas térmicas, assim. Olha, eu lembro do pessoal que fazia isso em São Paulo. Era muito comum, Sim. nos anos 90, anos 2000, você se deparar com pessoas Eu assim em São fazia Paulo. isso, eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar ônibus, faculdade, tudo, não tinha. Então, eu conto a história do que aconteceu um pouco com a minha vida e como eu cheguei onde eu cheguei. Olha que legal. Né? Tem várias frases que eu trabalho muito com a minha mente, eu sou muito focada. Perfeito. Eu olho, né? E vou. Mentalize e vai, Eu né? mentalizo e vou. Então, todos eles aqui foram mentalizados. Você falou do caderninho se eu tenho. Eu não tenho. Então, esse daqui, por exemplo, eu pego uma pessoa de referência. Então, teve um deles aqui, que foi esse, que eu peguei e escolhi uma pessoa. Entrei na vida, ela me contava os cases. Em cima dos cases reais, todos são reais, tá? Todos. Reais, eu transformo para um conhecimento. Meio que eu intenciono, começo marcada, eu faço um grupo comigo mesmo. Ok. De cada livro eu tenho um grupo comigo mesmo. Daí, de tanto eu pensar, daí, tomando banho, fazendo caminhada, fazendo academia, eu falo, gente, precisa disso. Daí eu mando um áudio para mim mesmo. Para você poder ter uma Pra não sequência, escapar. né? Exatamente. pra não E escapar. depois eu faço a receitinha, inicial, meio, fim. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem tem dúvidas ainda se deve ou não correr riscos, se deve ou não subir de patamar, se deve ou não mudar 360, dar um giro total no prognóstico da empresa, na questão das vendas, nos departamentos e querer mudar de mesa, como diz o nosso presidente o Igor. Você muitas vezes precisa mudar de mesa e as pessoas têm medo de mudar de mesa. Qual é a mensagem que você deixaria? Que a melhor e maior venda do mundo começa por você. Quer dizer, você é o seu maior vendedor. É assim, não adianta eu falar para você que você precisa fazer uma atividade física se você não vender a ideia para você. Adianta? Não, verdade. A mudança começa com nós, na nossa vida, no nosso CPF. Você não vai, no meu ponto de vista, você quer ter sucesso e uma mente forte, começa por você. Né? Eu tenho as minhas estratégias para eu conseguir ter essa mente forte. Para você ter uma ideia, não tá um vento aí de 17 a 25 por hora? Tá difícil acordar cedo, não tá? Sim. Eu acordo 4 horas da manhã para treinar, 3 vezes na semana. Pode tá, e ainda eu falo pro meu personal, tá junto comigo? Vamos construir uma mente forte, que é imbatível, difícil alguém quebrar? Ele fala, tô junto, que é com o personal que eu faço. Perfeito. Que não tem academia que vai, né? É verdade. Até porque eu tenho meu filho, Sim. que eu levo na escola. Então, a gente treina das 4h50 às 5h40, 5h50 da manhã. Não tem problema, tá vento, tá chuva. Mas não é para emagrecer ou para... Não. É para saúde física mental também, né? Mente. É, isso mesmo. Mente. Daí, se vem uma objeção, se vem alguma coisa difícil, se vem algo que você tem construído, você já tá com um músculo. Você fala, eu posso, eu consigo, porque ali no condomínio que eu convivo, que tem 400, 500 pessoas, sou a única que abre. Olha. Tem mais 1 ou 2 que de repente agora começou aí cedo, mas há 4 anos eu faço isso. Que legal. Sleide, adoraria ficar também mais de 1 hora conversando contigo, principalmente gratidão. a questão dos livros. Eu adoro literatura, eu sou fascinado por pessoas que têm conhecimento e transformam o conhecimento em descobertas. E as descobertas levam a outros caminhos. Eu acho muito interessante, parabéns, viu? Eu que agradeço. Pediria para você olhar para a câmera ali e deixar os seus canais de contato, quem quiser, o seu WhatsApp, as suas redes sociais, se você tiver site também, fique à vontade. Ok. Então, meu Instagram é @blanconsult, Blanconsult com 2 L's. O telefone é 15 99 185 8762, mas lá no Instagram tem a bio, é só clicar que consegue falar comigo. O meu site é www.blanconsult.com.br. Facebook também tá lá, Sleide, Blanconsult. Mas é tranquilo falar comigo. É só o Instagram, já tem tudo lá, site, telefone. Perfeito, Sleide. Instagram Obrigado tem tudo. pela Eu que agradeço. presença, foi um ótimo Gratidão. papo, viu? Parabéns. Amém para nós. Essa foi a Sleide Blanco, aqui, mentora, escritora, palestrante, lançando 4 livros, participando aí como
coautora dos 4 livros, pela KLA, do Edilson Lopes, que palestrou também aqui no nosso café da manhã, pessoa finíssima. Enfim, um papo muito agradável e agradeço você que nos acompanhou aqui em mais um podcast é seu. Até a próxima edição, fiquem todos com Deus. Olá, retornando com mais um podcast é seu aqui na nossa Associação Comercial de Sorocaba, sempre com um bate-papo bastante interessante, com conteúdo e com expertise que os nossos associados e associadas merecem. Hoje recebendo a Daiane Santos, psicóloga organizacional e também sócia da Job Brasil RH+. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada. Hoje vamos falar sobre contratações, principalmente agora, final do ano, contratações temporárias e o que muita gente questiona, muita gente quer saber. Primeiro, por que está difícil encontrar mão de obra qualificada para um determinado segmento? E segundo, a geração Z é um problema para os recrutadores? Então, eu vou começar querendo saber o seguinte, é um momento bom para contratar agora, né? A gente tem as contratações temporárias de final de ano, as agências estão recebendo os currículos, como que você avalia esse momento? Sim, é o melhor momento para contratar agora, é onde o mercado está aquecido, né? Então, não é em dezembro que é para contratar, né? Então, as contratações de dezembro já estão sendo preparadas agora para que, em meados, né, agora reta final do ano, a pessoa já consiga estar bem atuante em dezembro, né? Então, o mercado ele começa de maio até outubro, né? Então, o maior aquecimento do mercado é de maio a outubro, né? Então, claro que a gente tem outras demandas em novembro e dezembro, mas a maioria, né, das empresas contratam nesse período. Daiane, por que é difícil hoje? É uma queixa, nós que estamos aqui no centro de Sorocaba e percorremos as ruas centrais, cada loja tem uma plaquinha afixada, contrata-se vendedores. Por que está difícil encontrar mão de obra? Primeiro, a gente precisa olhar para o mercado, entender que hoje muitas pessoas querem empreender, né? Então, a gente tem muitos novos empreendedores, empresas pequenas e médias principalmente, né? E é isso que mais movimenta o mercado financeiro, são as pequenas e médias, às vezes a gente acha que são as multinacionais, mas não. Pequenas e médias têm ajudado muito aí o mercado como um todo. O que a gente tem mais? A gente tem em contrapartida a situação da mão de obra que é difícil de encontrar, só que também a gente tem uma outra ponta, uma outra lacuna, de que essas empresas estão abrindo já com a necessidade de pessoas prontas, né? E a gente não vai ter pessoas prontas. Vem muitas empresas para mim falando, eu não tenho tempo para treinar essas pessoas. Eu preciso de alguém... A mensagem sempre é a mesma. Preciso de alguém com sangue no olho, alguém já que venha e aconteça, que faça acontecer. Um jovem old school, na verdade, não existe, né? Mas não. É o que eles estão querendo. Mas é o que eles precisam, porque não tem esse tempo hábil para treinar, muitas vezes não tem estrutura, né? Uma contratação, tudo bem, a gente faz todo o processo seletivo, né? A pessoa, ela passa para nós a função, geralmente vem para mim só a função. Não tem nenhum script, né, de perfil, de quem você quer, porque a empresa não tem também isso muito bem definido. Quer dizer, também é um problema das empresas, né? As duas pontas. A gente fala de contratação, mas a gente precisa também olhar para dentro. Se a gente tem essa situação de mão de obra que não dá para a gente controlar, a gente precisa olhar para dentro. Até que ponto as empresas conseguem controlar essa questão de mão de obra? Primeiro, definindo a cultura, né, da empresa, o tipo de pessoa que é ideal trabalhar ali dentro, né? Isso não vem para mim, né? Muitas vezes, hoje, 95% a empresa ela não consegue detalhar que tipo de pessoa. Quer dizer, é uma contratação às escuras? Daria para dizer isso? Às escuras.
Sempre às escuras. E aí, por isso que a gente vê muitos relatos, né, de empresas falando, muito difícil, mão de obra, mas tá claro, né, o tipo de pessoa que você quer com você, né? E outra coisa, você consegue treinar essa pessoa, né? Porque tudo que a gente molda, a gente consegue, né, algum resultado. E aí, essa situação, mas todo mundo que entrou aqui não deu certo. Aí entra nessa situação, treina, né? Aí Tem a reclama, cultura. aí reclama com a contratação? Pois é, mas tem uma cultura forte. Se você tiver uma cultura forte, a gente consegue melhorar muito aqui no processo de recrutamento e seleção. Tenha muito bem definido. E aí a gente consegue reter muito. Até as pessoas, porque hoje aí entra a questão, né, do pertencimento. Hoje que as pessoas querem se sentir pertencidas ao local. Não é só o salário, não é um benefício hoje que segura ninguém, né? Então, a pessoa ela precisa estar muito bem alinhada com as expectativas da empresa, a empresa com a dela, né? Então, eu falo que a minha missão é conectar em candidatos, né, para a melhor empresa e a empresa conectar com o melhor candidato. Então, hoje a gente não contrata por... Nunca foi assim, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente contratar pelo comportamento e não pelo um currículo bonito. Né? Não dá. E você tocou num assunto que é bastante interessante. Há um mantra entre empresários que demita rápido e demore para contratar, né? Justamente, você pega alguns cases de pessoas com currículo invejável, mas a questão comportamental zero, né? Mas isso é reflexo do mundo do ciclo que nós estamos vivendo no mundo. Uhum. Como que você avalia um gestor que precisa contratar uma geração Z, mas ele tem a mentalidade da geração Y, que é, no caso, a minha geração? Uhum. São modelos diferentes, educações diferentes e tempos diferentes. Como que você consegue convencer o gestor de que nem sempre mais é mais, muitas vezes menos é mais? Sim. Primeiro, ninguém é dono da verdade, né? Nenhuma geração é dono da verdade. Primeiro, a gente tem que trabalhar muito o ego, né? Porque eu vejo hoje as pessoas já com todos os preconceitos possíveis, aí até com uma crença limitante, né? E a pessoa vai fazer com que tudo dirija que, olha, não contrato jovem justamente por isso, né? Porque já tem ali a verdade pré-estabelecida. Ok. Mas a questão do convencimento. Justamente, se eu tenho a cultura da minha empresa forte, as atividades muito bem definidas, né? A pessoa tá lá, não é pra gente gostar dela, não tem que gostar, né? Tem que ser eficiente, né? A pessoa precisa trazer resultado. Ok. Né? Então, resultado. Os resultados estão muito bem definido, aí é isso que eu alinho com os gestores, né? Você tem claro as metas que essa pessoa precisa seguir, né? Tem claro todos os parâmetros da sua empresa? Se você tiver, vamos colocar, porque a gente não está contratando ali a persona em si, a gente está contratando o que ela vai trazer de resultado. Né? Então, eu sempre foco no resultado, né? E se tiver muito bem claro e estabelecido, se o gestor tiver isso bem claro, ele vai contratar. Perfeito. Né? Independente da geração que ele veio. Mas a gente precisa, eu sempre converso antes, né? Vamos tentar alinhar isso. Você precisa do que hoje? Você precisa atingir qual é o resultado. Então, é em cima disso que a gente vai ter que trabalhar. A gente conversa com a Daiane Santos, ela que é psicóloga organizacional, né, da Job Brasil RH, mas batendo um papo aqui conosco no podcast Essel. Daiane, a questão, muito se fala da NR1, né, a norma regulamentadora de número 1, que já deveria estar em vigência, o governo acaba postergando e a previsão é para maio do ano que vem. A questão da saúde mental é uma problemática também no momento da recrutação e depois no momento da efetivação do colaborador numa empresa? Sempre, né? Como a gente está falando aí de comportamento, muitas vezes a gente traz essa questão que as pessoas têm entrado não pelo salário, não pelos benefícios, né? A NR1,
ela vai ser muito parceira. As empresas ainda não estão conseguindo ver como algo positivo, mas ela vai ser muito parceira para as empresas nesse sentido, porque ela vai ajudar as empresas a olharem aonde nunca foi olhado, né? Então, a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas com essa gana de pertencimento, a gente vai ter que desenvolver ações voltadas para isso, né? Voltadas para a saúde mental. E, assim, a técnica a gente ensina, né? Mas a instabilidade emocional, né? As emoções... Ainda mais numa época de redes sociais tão avançadas, né? Principalmente. Então, assim, é algo que vai ajudar muito as empresas, né? A nossa expectativa é que ajude e ajude também a reter essa problemática da mão de obra. Então, quando a gente olha para as pessoas, são elas que entregam os resultados. Não tenha dúvida. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa que seja voltado, né, para ajudar de alguma maneira para ter esse pertencimento, olhando para dentro. Você poderia falar ou colocar quais são as dicas, por exemplo, para quem precisa contratar uma mão de obra, né? Então, no caso, um gestor de uma empresa, quais são as dicas que ele precisa ter para achar a maior assertividade na contratação e quais são as dicas também para quem procura um emprego e que busca ou se recolocar ou o primeiro emprego e não desista, não deixe o sonho deixar de existir. Quais são as dicas que você daria? Em era digital, de tecnologia, né? Gente, é o simples. É fazer o básico. A gente tem aquela premissa antiga da caneta Bic, né? Que ela nunca deixou o design, nunca deixou a funcionalidade. É o básico que precisa ser feito. É o básico. Eu vejo empresas criando processos seletivos longos, extensos e perdendo gente boa por causa disso, né? Quer dizer, a pessoa desiste e vai para uma outra etapa de uma outra empresa que é mais rápido. Sim, e assim, precisa passar por 7 etapas. Será que precisa mesmo essas 7 etapas? Será que isso não é protocolo? Porque a gente tem muitos protocolos, né? Mas dá para otimizar isso, né? Otimiza isso. A gente consegue colher informações importantes, por exemplo, em 2 etapas, né? Em 2 etapas a gente consegue. Então, a gente só precisa ter mais objetivo, nada de ficar mandando formulário, mandando um monte de documento, um monte de burocracia. É uma questão de mentalidade também, né? Exatamente. Você quer a rapidez, mas com uma mentalidade, uma metodologia antiga, né? E eu vejo assim, tem empresas que têm pecado com isso, com simples, o processo seletivo é simples. Você tem claro o viés da vaga, né, do perfil, porque fica extenso para as 2 partes, né? É verdade. E para o colaborador, por exemplo, que... Para o colaborador também, eu digo, olha, mesma coisa, é o simples, é sempre o simples. Se coloque sempre à disposição, né? Se coloque ali, tem muitas vagas no mercado, saiba o que você quer, né? O que você quiser, foque em uma coisa que você vai conseguir, né? Não é qualquer vaga serve para mim, não existe essa. Cada um tem um perfil, né? Então, chega muitas pessoas, né? Às vezes perdem a oportunidade porque disso. Qualquer vaga para mim. Isso aí é uma coisa comum, né? É muito comum. Mais ou menos seria, tipo, eu sou apto para serviços gerais, mas a vaga é uma vaga específica, né? Então, não serve para você. Exatamente, não serve. Então, assim, foca. Você vê que no final é o simples, é o objetivo. É a empresa traçar o seu objetivo, é o candidato também. Viu? Você tem um objetivo, pronto. Esteja sempre disponível, né? A gente sempre fala, esteja sempre disponível, porque... tem vagas aí a todo momento. Então, assim, também não burocratize, não envie currículos extensos. Não. Né? Não faça isso. Então, currículo de 2, 3 páginas.
quem está recrutando não vai olhar. Verdade. O processo acontece na entrevista, então esteja disposto na entrevista, né? Coloque as coisas principais no currículo, mas esteja disposto para a entrevista e tenha muito claro no que você quer. Né, os candidatos tenha muito claro, empresas também tenha muito claro, porque aí as duas partes não perdem tempo, né? Às vezes a gente fica problematizando as coisas e não é. É mais simples do que se imagina, né? É mais simples do que imagina. Né? Aí a gente vê a tecnologia burocratizando tudo. Né? Será mesmo que realmente isso é efetivo? O RPM, uma banda RPM, né? Numa das últimas gravações, o Paulo Ricardo dizia o seguinte: existe muito conteúdo e pouca informação. É Exatamente. O que a gente vê hoje, né? É isso mesmo. Você definiu exatamente o que é o recrutamento, seleção e o mercado de trabalho. Quer dizer, existem vagas, existem bons candidatos, o que está faltando talvez, e aí talvez seja um consenso de vários recrutadores, seja você ter paciência e filtrar o certo para a vaga certa. Né? Encaixe, resumindo, né? É isso. Daiane, adorei o papo. Ia pedir para você deixar para os nossos participantes, para quem assiste a gente aqui no podcast é seu, os seus canais de contato, o canal da Job Brasil RH+, também, para as pessoas que querem procurar vagas, para pessoas que querem indicar um colaborador, enfim, fique à vontade. Certo. Primeiro, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Os nossos canais, o Instagram é jobbrasil_RH. Nós temos o site também, que é www.jobbrasilrh.com.br. E o nosso canal de WhatsApp, que é DDD 15 99115 0873, certo? Então, para você que está buscando uma oportunidade de trabalho ou para você empresa também, que quer encontrar aí um colaborador, a gente ajuda em todo esse processo, a gente dá todas as orientações possíveis para a sua empresa e também em busca desse candidato ideal, certo? A nossa missão hoje é encontrar o melhor colaborador para a melhor empresa, é conectar pessoas. Perfeito. Certo? Obrigada. Daiane, obrigado pela sua participação e volte mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigada. Assim, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. E aí foi mais um programa aqui na nossa TV Axo, né? Hoje recebendo a Daiane Santos. Fique com Deus e até o próximo episódio. Olá, seja bem-vindo, retornando aqui com o podcast é seu, o nosso podcast feito para você, associado e associada, sempre com entrevistado, com bastante conteúdo, interesse para vocês também, para quem quer investir. Hoje o nosso papo é com o Adriel Trindade, ele que é consultor financeiro, especialista em investimento pela Portfel. Seja bem-vindo, Adriel. Muito obrigado, grande prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho a respeito de investimentos, conversar um pouquinho de mercado e de como podemos ajudar as pessoas também através desse tema tão importante para todos. Você sabe que quando a gente fala em finanças, em dinheiro, todo mundo passa por isso, obviamente, porque a vida caminha para isso, né? Principalmente quem tem uma empresa, quem tem vontades de investir. Nós estamos num país capitalista, né? Já foi um pouco mais liberal, hoje nem tanto. Mas a gente sempre traz à tona assuntos dessa natureza. Qual é a maior dúvida de quem tem um capital hoje, precisa fazer ele render, mas não sabe como começar, Adriano? A maior dúvida das pessoas é o que fazer com aquilo, né? De uma maneira que esteja segura, que esteja bem administrada e que não fique à mercê aí da nossa inflação, né? Existem muitas dúvidas na realidade, né? São diversas situações que entram nessa questão. Às vezes a pessoa quer ter um investimento, a pessoa quer ter ali dividendos, tem alguma visão sobre o mercado, mas não sabe como fazer e se isso realmente é viável para a situação financeira dela. Então, antes da dúvida da pessoa, é muito importante entender o que realmente a pessoa precisa. Tá? Eu trabalho com pessoa física, pessoa jurídica também. Quando atendo pessoa jurídica, olhando para o futuro da pessoa jurídica, o empresário,
como que ele vai estar lá na frente em termos de patrimônio, né? Como vai estar a sua família, se vai ter atingido seus objetivos financeiros. Então, a minha missão é entender primeiro a realidade do meu cliente, das pessoas que eu atendo, para ver o que realmente faz sentido para aquela pessoa. Tem pessoas que têm vontade de investir em renda variável, mas o que faz sentido para ela é renda fixa. Tem pessoas que elas podem ter uma exposição em renda variável maior de acordo com o perfil de investidor que ela tem e também a capacidade financeira, suportar aquela condição e ela querer. Então, o meu trabalho inicia muito mais no lado psicológico e no lado de um planejamento, uma organização, entendendo a necessidade da pessoa, ouvindo as dúvidas, sanando essas dúvidas, para então aplicar um processo e caminhar com essa pessoa por muito tempo, ali, por muitos anos, para que ela alcance seus objetivos de uma maneira profissional, bem alinhada e que ela se sinta principalmente segura, entendendo que aquelas decisões financeiras que estão sendo tomadas estão sendo realmente as melhores para a condição dela. Antigamente, percebia nas pessoas, né, pelo menos lendo alguns veículos, por exemplo, o Valor Econômico, que as pessoas tinham um pouco mais de conservadorismo ao fazer investimento. E hoje as pessoas aceitam, entre aspas, correr um pouco mais de riscos. Isso é bom atualmente? Não é bom? Como que você avalia essa questão? Bacana pergunta. Existem duas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Uma em relação ao perfil do investidor, que hoje são pessoas que têm mais acesso a informações do que antigamente em relação às finanças, e o desenvolvimento do nosso mercado de capitais brasileiro, que o acesso à bolsa de valores, o acesso a produtos e a criação de novos produtos também é algo novo, e isso vem trazendo mais informações para as pessoas, e as pessoas tendem a querer investir de uma maneira mais diversificada, mais agressiva. Só que a realidade é que a nossa educação financeira não acompanhou esse processo. Uma coisa é você ter conhecimento, entender alguma coisa sobre investimentos, outra coisa é você ter uma educação financeira para ter constância na acumulação de patrimônio, que é o mais importante. Então, as pessoas, hoje, o que eu observo na prática, muitas pessoas têm vontade de investir, já começam a investir, só que às vezes da maneira errada, porque não formou uma base de conhecimento suficiente para manter uma constância naquilo até aquilo acontecer um resultado satisfatório, que às vezes demoram 10, 20 anos para ter um bom resultado, dependendo da forma que está alocado o capital, né? Então, é muito importante ter um bom planejamento, entender cada fase da vida, para que a pessoa tenha um resultado em seus investimentos, nas suas finanças, no crescimento do seu patrimônio, de uma maneira saudável, não de uma maneira que ela se frustre com o passar do tempo. Um exemplo disso é na questão da pandemia. Os anos que precederam a pandemia, nós tivemos um crescimento do mercado de uma maneira bem relevante, porque vínhamos muitos anos sem ter esse desenvolvimento do mercado ali. Então, 2017, 2018, 2019 foram anos que a Bolsa brasileira subiu muito e muitas pessoas entraram na Bolsa naquele momento e passou um ano, tudo subindo, 2 anos, tudo subindo. A pessoa pensou que aquilo era a vida real da Bolsa de Valores. Só que quando veio a pandemia, jogou tudo para baixo. Muitas pessoas perderam muito dinheiro nesse momento, porque não conheciam, não tinham conhecimento prévio, uma orientação de como realmente alocar o capital da maneira correta. Então, é essa situação. Você tem o desenvolvimento do mercado, que ele é um processo lento, porque às vezes a gente olha para janelas específicas do mercado, mas a educação financeira ela não acompanha, porque é algo cultural ainda no Brasil, você não ter uma visão muito mais longeva do que realmente um crescimento patrimonial financeiro. Sem dúvida, as pessoas sempre pensam em progredir, mas nunca em como ela fazer esse progresso acontecer, né? A gente Exato. vê muito hoje em dia, Adriel, os chamados traders, né? As pessoas que vendem essa opção de você entrar e comprar ações na hora, descer, subir e tal. Até que ponto isso, uma pessoa sem conhecimento nenhum, uma pessoa sem estudo, consegue fazer com êxito? Certo. O que acontece? Eu divido em duas partes aí. O investidor e o especulador. A operação de trader é especulação, não é investimento. O investimento é algo que você vai colocar, de fato, para o longo prazo, né? E aí, Mais demorado, né? Montando uma carteira de investimentos voltada para o longo prazo, de fato. E o trader é uma operação de curto prazo, que ela é muito mais especulativa, tá? E que corre riscos
muito altos, né? É basicamente você jogar num cassino. Essa que é a realidade. Betis, por exemplo? Você tem probabilidades, talvez estudos que você consiga ter, chances tal, que podem melhorar a sua margem de acerto versus a de erro, mas não deixa de ser uma especulação, então não deveria ser tratado como um investimento. Tá? Então, hoje, o meu olhar para o mercado de capitais é muito mais para a formação de patrimônio a longo prazo, aquilo que vai perpetuar o patrimônio da família, dentro de um projeto estruturado, né? Operação de trader, ela pode ser benéfica para algumas pessoas que conseguem desenvolver algum tipo de fórmula e muito mais uma questão psicológica, porque a ansiedade atrapalha muito a pessoa ali para tomar uma decisão totalmente fria, né? E pode sim, com certeza, ocorrer em muitas perdas, e então ela deve ser totalmente separada dos seus investimentos. Se tem uma pessoa que quer fazer operação de trader, beleza, tem os seus investimentos de longo prazo, tem um projeto de vida bem estruturado em relação às finanças, uma parte separa para tentar fazer algumas suas operações, quer testar, brincar de certa forma com o mercado, né? Mas ser distinta essas duas áreas é importante para nosso olhar psicológico para a área de investimentos, porque aí você consegue acumular patrimônio dentro de um projeto bem estabelecido, uma carteira bem montada, e à parte você tem ali uma atividade de especulação, caso queira fazer isso de uma maneira controlada, que caso você venha perder tudo, não vai afetar aquilo que é um patrimônio de longo prazo, patrimônio da família. Aliás, para ganhar é difícil, para perder é muito fácil. Né? Com certeza. Até que ponto você percebe as pessoas correndo risco hoje? Você percebe pessoas afãs querendo duplicar o patrimônio, ou você percebe o empreendedor pequeno, médio, sempre aos passos devagares, estudando com atenção o próximo passo? Você tocou num ponto muito importante. O que a gente precisa pensar em relação aos investimentos? Ele não é algo para a gente fazer dinheiro. O primeiro ponto importante do investimento é algo para proteger aquilo que já está sendo feito. A manutenção, não é isso? Proteger da inflação e ao longo prazo você ter o efeito dos juros compostos que vai potencializar os seus retornos, e aí sim é um outro estágio, mas isso acontece depois de 10, 15, 20 anos. Então, o seu principal foco como empreendedor é principalmente, né, falando para empreendedores, acumular capital e saber proteger isso, né? Então, o que eu trago sempre para os meus clientes empresários, o que eu acho importantíssimo para eles? Olha, você precisa entender que aonde você vai fazer dinheiro é o seu trabalho. E aqui você vai acumular, proteger esse capital de qualquer problema, né? Então, dá para até internacionalizar a parte do seu capital financeiro, proteger e fazer crescer esse patrimônio para que ele se torne a sua aposentadoria, já que o empreendedor não depende de uma aposentadoria pública. Ele pode fazer a própria aposentadoria, né? E se estruturar financeiramente para que ele chegue um momento que ele não precisa mais depender da atividade profissional dele, mas ele tem uma tranquilidade financeira para ele e para sua família, mantendo o padrão de vida que ele quer. Então, voltando ao ponto, né? Os investimentos, primeiro ponto que ele tem que estar claro para nós é que ele serve para proteção daquilo que a gente já acumulou ou daquilo que a gente vai acumular. Os juros compostos vai potencializar isso, vai ajudar todo esse processo, mas ele serve para manter o seu capital num valor ok, e você pode ver aquilo se desenvolvendo ao longo prazo, né? Existe um valor mínimo que você indicaria para quem nos acompanha para começar um investimento? Muito boa pergunta. Existe uma certa divisão que você precisa ter muito claro. Qual que é o seu custo de vida? Beleza, pega esse custo de vida mensal, multiplica ele por pelo menos 6, e você tem ali um valor de reserva de emergência. Se a pessoa tem 10 mil, por exemplo, de custo de vida, essa pessoa precisa ter uns 60 mil reais com liquidez diária, que não é seus investimentos ainda, é sua reserva de emergência. E isso garante uma tranquilidade para você, para que qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia, você tenha um capital disponível para atender a necessidade. O que exceder isso, você pode começar a diversificar. E o diversificar é a grande palavra-chave do processo dos investimentos. Porque através da diversificação você protege o seu capital, você aumenta as suas chances de retorno de uma maneira bacana. E essa diversificação ela deve ocorrer de uma maneira mais conservadora para mais agressiva, a depender de como vai crescer esse patrimônio. Até 100 mil reais, investimentos mais conservadores.
acima de 100 mil reais, começa a colocar uma exposição pequena em renda variável e vai subindo isso gradativamente até que chegar numa carteira ideal para o seu perfil de investimento. Vai ter pessoas que vão ter 10, 5 milhões em renda fixa, que é o perfil daquela pessoa, e o projeto de vida dela, aquele tipo de investimento faz sentido para a realidade dela. Tem pessoas que vão ter 1 milhão de reais com uma diversificação em renda variável muito mais forte, com exposição internacional, porque o perfil de investidor e a necessidade da pessoa, o projeto de vida faz sentido ter aquele projeto. Tem muito tempo para investir ainda, pode oscilar muito o mercado agora que não tem problema nenhum, a pessoa está investindo a longo prazo, buscando uma rentabilidade maior, por mais que tenha mais risco. Então, é algo estrutural, mas, inicialmente, a pessoa precisa pensar na sua proteção financeira, na blindagem financeira do seu orçamento, que seria essa reserva de emergência, que vai depender do quanto é a necessidade de custo mensal da pessoa, multiplicado por um certo número, que 6 talvez seria um número interessante, e, a partir disso, pensar, de fato, num investimento. Perfeito. A gente conversa com o Adriel Trindade, ele que é consultor financeiro, especialista em investimentos na Portfel. Adriel, as pessoas falam muito dos criptoativos, das criptomoedas, tá? Qual a sua avaliação a respeito desse tipo de investimento? Certo. Criptoativo é uma moeda muito interessante, né? Ou falando do Bitcoin especificamente, é uma moeda muito interessante que ela vem se provando no tempo como algo que vai ficar, né? A gente não tem essa certeza ainda. Mas está se provando no tempo como algo que está se consolidando, até mesmo pela aderência de economias em relação a essa moeda, grandes empresas comprando isso como reserva de caixa, como se fosse um ouro digital, né? E isso é muito bacana, mas é a mesma história do percentual de renda variável na carteira, né? A gente precisa dosar esse percentual de acordo com a necessidade e objetivo das pessoas. Tem pessoas que têm já uma propensão a ter uma carteira mais diversificada e aceitam uma renda variável maior, aí faz sentido ter uma fatiazinha ali, 1%, 2% da carteira daquela pessoa em criptoativo, tá? Porque pode trazer um grande resultado, mas se caso vier a zerar, perdeu só 1% ao invés de perder um patrimônio muito grande. Então, esse é um dos grandes segredos, né? Você diversificar, traz a criptomoeda dentro de um portfólio, mas num percentual que você aceite perder tudo caso ocorra aquela perda. Faça sentido. O mesmo dá para dizer com relação ao ouro, por exemplo, comprar ouro ou então investir em dólares? Exatamente. Um portfólio saudável para uma pessoa que quer chegar nos seus objetivos financeiros aí bem estruturado financeiramente, ele precisa ter toda essa diversificação. Tá? E essa diversificação possibilita ele ter ganhos em momentos específicos do mercado, proteção, porque enquanto parte da renda variável cai, outra, o que está dolarizado pode subir, isso compensar a perda que ele tem, quanto menos perder, melhor. Então, existe uma dinâmica acontecendo, e essas diferentes classes de ativos dentro de uma carteira faz com que haja uma redução das percas, possíveis percas, e um potencial ganho por conta daquela exposição, né? Então, ouro mesmo é algo que está hoje, no momento que a gente grava, algo muito em alta, porque teve uma subida repentina muito forte, por conta do cenário econômico global, né? Uma fuga para o ouro. Beleza, mas se você olha um histórico de 20 anos do ouro, você vê que tem ali períodos de 5, 6 anos só de queda. Então, tem pessoas que estão entrando agora e pode ser que tenha mais 5 anos para frente só de queda. E a pessoa está se frustrando porque ela olhou para 1 mês, 2 meses de resultado. E não viu ao longo período. Exatamente. Então, tem que ter uma análise muito mais crítica e entender para que serve cada classe de ativo para compor aquele portfólio. Então, a diversificação, né, que é essa necessidade de expor o patrimônio a diferentes classes de ativo, faz com que haja uma estrutura muito mais sólida de crescimento patrimonial e também tudo isso. Esses percentuais vão definir um perfil de carteira. E esse perfil tem que estar muito alinhado com aquilo que realmente a pessoa precisa. Tem pessoas que estão chegando próximo da sua aposentadoria, ali os seus 55, 60 anos de idade, e está com uma carteira agressiva. Faz sentido para ela? Provavelmente não, porque a carteira agressiva ela demanda um tempo de maturação maior, ela pode ter períodos ruins de rentabilidade, uma carteira mais conservadora vai dar a constância que ela precisa para ter os rendimentos mensais vindo daquele patrimônio. Legal. Adriel, eu ia pedir para você deixar os seus canais de contato para os nossos associados, para quem nos acompanha aqui nessa câmera, também as redes sociais sua, enfim, seu site, como que as pessoas te encontram? Perfeito. As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, @AdrielTrindadeOficial. Meu número de WhatsApp profissional, 15
99711-8473. Então, através desses contatos, as pessoas me acham e aí nós podemos marcar um bate-papo, uma reunião, fazer uma avaliação das carteiras de investimentos e trazer aí também todo esse planejamento de uma forma bem bacana e personalizada para as pessoas. Que legal. Adriel, agradeço o bate-papo, é sempre muito instigante falar de finanças. Com certeza. Né? E quem gerencia e é um especialista sempre traz informações novas e importantes para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse foi o bate-papo com o Adriel Trindade aqui da Portfel, finalizando o podcast É Seu do mês de outubro. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até a próxima edição do nosso programa.